Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Manchete dos Bichos Tagarelas desta sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Brasileiros gastaram 54 bilhões em apostas online em 2023. Desastres em 2023 causaram prejuízos de 250 bilhões de dólares. Operação da PF contra mentores do 8 de janeiro atinge primeiro alvo do Congresso Nacional. Governo prepara pacote de ajuda a companhias aéreas em crises. Frente Evangélica vê ataque explícito do governo Lula em ato da Receita. Banco do Brasil é eleito o mais sustentável do mundo. Investigação afirma que Bolsonaro falsificou atestado de vacinação. Notinhas barulhentas, destaques internacionais e o Carlos Kaminski, direto dos Estados Unidos, o nosso enviado especial, nosso querido Carlos Kaminski. Biden consegue respiro econômico para os programas sociais. Extrema-direita nos Estados Unidos exigem barganhas do governo Biden. E o nosso cineasta Maurício Viana e sua super dica de cinema. E o ex-presidente Jair Bolsonaro falsificou o seu comprovante de imunização contra a Covid. Bom, quem afirma isso é a Controladoria Geral da União, CGU. E o fato é gravíssimo, porque Bolsonaro usou esse registro aí, o cartão de vacinação, para entrar nos Estados Unidos, lá que é obrigatório, não é, esse comprovante. Então ele teria falsificado, né, falso o laudo aí, o comprovante de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fico muito chateado, muito triste com isso, porque perdi mais de 10 amigos, entre amigos e conhecidos, para a Covid. A Covid matou, né, levou muitas pessoas, e o ex-presidente, na sua gestão, fazia uma vergonha, no meu ponto de vista, ao negar a ciência, ao negar a vacina, né? Eu lembro aqui do Carlos Mellinger, meu grande amigo, morava em Londres, brasileiro. Morou muitos anos em Londres, acabou morrendo aqui no Brasil, em Pratânia, interior de São Paulo. Meu amigo Sinildo Giacomini, em Joinville, Santa Catarina, ele também entrou na onda do presidente Bolsonaro, não tomou a vacina e a Covid o levou. Pois é, o mau exemplo vinha infelizmente de cima, né, o ex-presidente, e além disso, o que é grave, né, segundo a CGU aqui, ele falsificou seu cartão de vacinação. Olha, é vergonhoso e muito triste essa cena, o que esse ex-presidente fez aqui com a nossa saúde, né, desmerecendo toda a vacinação, desmerecendo a ciência, desmerecendo o conhecimento médico e científico. E agora ainda mentindo, dizendo que tomou a vacina, falsificou, né, o cartão de vacinação. Isso aí é gravíssimo, triste, lamentável, uma página muito... sei lá, não sei nem dizer, nem me faltam palavras aí para dizer a vergonha que é isso, tá bom? E essa informação então é da Controladoria Geral da União, que concluiu que é falso o comprovante de imunização contra a Covid que consta no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. As mortes, essas não são falsas. As pessoas morreram mesmo. E a Receita Federal suspendeu a eficácia da ampliação dos benefícios tributários a pastores adotadas na gestão de Jair Bolsonaro sob pressão
do Tribunal de Contas da União. A área técnica do órgão de controle recomendou, em 14 de dezembro de 2023, expedir uma determinação ao governo para suspender o ato editado pela Receita às vésperas da campanha eleitoral de 2022. O relator da ação no Tribunal de Contas, ministro Haroldo Cedras, ainda não se manifestou no processo, mas o governo Lula resolveu se antecipar ante o alerta dos auditores do tribunal de que a norma seguia em vigor mesmo após a Receita apontar problemas e indícios de improbidade administrativa. Nota técnica da Auditoria Interna do Fisco de 13 de março passado mostrou que o ato editado na gestão Bolsonaro possivelmente não seguiu o rito estabelecido nas normas internas, pois não foi fundamentado com exposição de motivos e cálculos de impacto. Então, guerra ali dos evangélicos contra a Receita Federal. Minha opinião, se eu pago imposto, se você paga imposto, não tem por que alguns bispos de algumas igrejas evangélicas receberem salários milionários e não pagarem impostos. Se todo mundo pagar imposto, se todo mundo pagarem seus impostos devidos, a vida seria mais justa no nosso país. Podcast Bichos Tagarelas. Sabe, Fábio Marçal, meu querido, eu sou cliente do Banco do Brasil. Por quê? Porque o app, deles ali, o app, funciona muito bem. Eu não tenho por que puxar saco, vamos dizer assim, bajular o Banco do Brasil, mas eu sou sim um cliente empolgado com o Banco do Brasil, gosto muito da interação digital do Banco do Brasil e também da interação humana. Eu tenho ali um gerente que conversa comigo pelo chat, não é um robô, é um gerente, é uma pessoa, e funciona muito bem. E tive experiências péssimas já com o Itaú, foi terrível o app deles, a Caixa Econômica, então, que também é um governo, que é do governo federal, lamentável. A Caixa Econômica, é horrível o sistema de digital deles ali, tanto nos celulares como lá no próprio banco, Você aperta ali, ele demora um tempão para responder, é horrível. E o Banco do Brasil tem uma administração impressionante e o pessoal investe muito, tanto em tecnologia como em sustentabilidade. E a notícia é que o Banco do Brasil é considerado, aí pela 5ª vez, foi considerado o banco mais sustentável do mundo. É isso aí, o Banco do Brasil, ele recebeu aí essa titulação pela Corporate Knights, que avalia o desempenho em sustentabilidade corporativa de cerca de 7.000 empresas de capital aberto pelo mundo, e empresas que têm mais de $1 bilhão de receitas. E o Banco do Brasil, então, foi o mais bem avaliado entre as 100 empresas mais sustentáveis. E a instituição, a Corporate Knights, leva em conta 25 indicadores econômicos, ambientais e sociais relativos ao quê? A investimentos em sustentabilidade, a promoção da descarbonização, a diversidade racial, diversidade de gênero, enfim, vários pontos aí que são avaliados. E o Banco do Brasil ficou então em primeiríssimo lugar, meu querido Fábio Marçal. Só aproveitando para relembrar, que o outro banco que tem problema sério com digitalização e, enfim, outros fatores é o Bradesco, O Bradesco teve, no final do ano passado, toda a sua diretoria demitida aí, e segundo o jornal Valor Econômico, um dos motivos foi a falta de inovação no mundo digital. Então o Bradesco também deixa bastante a desejar, mas a gente acredita que o Bradesco ele está melhorando, porque eles foram lá e tiraram todos os diretores e presidentes e todo mundo caiu lá, a casa para todo mundo praticamente. Sobrou lá o Trabuco, se eu não me engano, que ele é um dos fundadores ali, e entre outros, alguns sobraram, mas a maioria
voltou para casa, para a máquina de datilografia, né? O Bradesco também está patinando nesse mundo digital, mas acredita-se que vai se recuperar. Inclusive o Bradesco lançou aí recentemente um investimento muito forte no agronegócio, e nós cremos que o Bradesco vai sair desta lama da patinação não digital, né? Então é isso, nosso parabéns aí ao Banco do Brasil por estar na frente de todos, é o primeiro lugar, tá bom? Primeiro lugar em sustentabilidade no mundo. E o ano mais quente já registrado, 2023, também foi marcado, Ricardo, por uma série de eventos naturais extremos que causaram mais de 250 bilhões de dólares, ou 1.230 bilhões de reais em prejuízos financeiros. O resultado, apresentado em um estudo da Companhia de Resseguros Munique, indica que as cifras do ano passado superam a média de perdas dos últimos 10 anos, que foi de 230 bilhões de dólares. Segundo o documento, o aquecimento na Terra, que vem acelerando há alguns anos, está intensificando as condições meteorológicas extremas em muitas regiões, levando potenciais perdas crescentes. Com cerca de 74 mil mortes, o ano de 2023 foi também o mais mortal em termos de desastres naturais desde 2010. Ainda que o grande terremoto na Síria e na Turquia tenha sido um evento mais mortal, que causou maior quantidade de danos, de tragédias naturais de grandes proporções, aconteceram por todo o planeta, inclusive no Rio Grande do Sul. Segundo a agência, foram 28 eventos no Brasil, estimativas de dano de pelo menos $1 bilhão ou 4 bilhões 900 milhões de reais no país. Então, as ondas de calor, recorde, secas, incêndios florestais, inundações são um lembrete preocupante das consequências da tendência do aquecimento a longo prazo no Brasil. E o que fazer? Eis a questão, o que fazer? Mas o importante é fazer. E fazer, você faz uma articulação entre governo federal, governos estaduais e prefeituras, para que não ocorram a construção de residências, de residências perto de rios, perto de morros, porque ali você sabe que essa pessoa pode acontecer alguma coisa com ela. E por que não fazer uma espécie de Minha Casa Minha Vida para esse pessoal que realmente tem perigo de vida? É um momento de reflexão, mas todos, governo estadual, prefeituras e governo federal, têm que ter uma solução para o avanço das crises climáticas em todo o Brasil. E agora vamos direto aos Estados Unidos, onde está Carlos Kaminski, direto de Orlando, na Flórida. Vejam só que notícia interessante do Carlos Kaminski. Ele comenta aqui sobre as ações da extrema-direita nos Estados Unidos que buscam barganhas para aprovar aí o andamento econômico da presidência de Joe Biden. Então vamos ouvir aí com detalhes como que é as entranhas do Congresso, da política lá nos Estados Unidos. A gente vê muita semelhança aqui com o Brasil. É com você, Carlos Kaminski.
Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E na noite desta quinta-feira, o governo Joe Biden conseguiu uma vitória importantíssima, que evitou que o governo sofresse um desligamento, um apagão. Na quinta-feira, então, à noite, o Congresso evitou por pouco essa paralisação do governo, porque o prazo para o financiamento da máquina pública é dia 19 de janeiro, ou seja, nesta sexta-feira. E essa é uma notícia bem-vinda aos funcionários do governo, que não serão dispensados, né, por falta de pagamento, e também os programas sociais não serão atrasados, mas isso é por um curto espaço de tempo, porque esses programas de financiamentos, eles foram estendidos até 9 de março. Então o governo novamente vai ter uma outra batalha para que a máquina pública continue funcionando nesse interminável ciclo de desligamento que o governo tem que enfrentar através do Congresso. E também o que acontece é o seguinte: os republicanos de extrema-direita fazem muitas barganhas quando esse projeto chega no Congresso. E quais são as principais reivindicações desses conservadores do Partido Republicano? Colocar emendas no projeto para que a segurança de fronteira sejam mais agressivas e que também dificultem a busca de pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos à procura de asilo político, normalmente, que eles pedem, né? Então, essa é uma das reivindicações e é uma das barganhas desses conservadores de extrema direita dos republicanos. A cada ano, os legisladores aqui têm que aprovar 12 projetos de leis de gastos do ano inteiro, ou apenas um no final de setembro, para manter o governo aberto. E essa é a terceira vez que o governo Joe Biden tem que trabalhar fortemente para que esse conjunto de medidas para manter o governo funcionando seja aprovada no Congresso aqui nos Estados Unidos. Então, o que acontece é que o governo Joe Biden sempre fica no limite, né, esperando essa aprovação. Imagina, um dia antes de expirar o prazo de financiamento, o Congresso conseguiu aprovar com várias concessões por parte do governo e também com grandes barganhas dos republicanos conservadores. É isso aí. Um forte abraço a todos. E um dado preocupante: os gastos dos brasileiros com jogos e apostas online, as chamadas bets, atingiram cerca de 11 bilhões e 100 milhões de dólares entre janeiro e novembro do ano passado, o equivalente a 54 bilhões de reais. O valor aproximado corresponde a remessas feitas para as empresas do setor que atuam no exterior. A estimativa foi feita pela Folha de São Paulo, com base nas estatísticas mais recentes divulgadas pelo Banco Central.
embora outras operações sejam registradas na mesma conta do balanço de pagamento, a desagregação dos dados permite um cálculo aproximado do volume pago nas transações envolvendo jogos e apostas. O montante total de recursos no acumulado em 11 meses é maior, por exemplo, do que o movimentado pelas exportações brasileiras de carne bovina em todo o ano de 2023. É um dado preocupante porque esse dinheiro, primeiro, o dinheiro de apostas dessas bets, vão todo para o exterior. Segundo, tem muita gente que está fazendo aposta que nem comida tem no prato, ou pelo menos apresenta. Vocês viram, eu falei daquela estatística das pessoas que recebem Bolsa Família, que muitos investem nas bets R$100. R$100 dá para comprar muita coisa, muito bom alimento. Então, e tem o problema do vício em apostas. Eu conheço no mínimo 2 pessoas que estão com problemas de endividamento devido a essas apostas. Dados mais recentes do Banco Central mostram que 7 bilhões de dólares voltaram ao Brasil entre janeiro e novembro do ano passado, o valor equivalente a 34 bilhões, só que 54 foram para lá. É dinheiro que vai para o exterior, não vai para o brasileiro. E você sabe que o Congresso Nacional taxou as bets, mas com uma taxação pequena. O governo queria uma taxação maior. Taxação é um pagamento de imposto maior ou o equivalente das Mega Sena e tudo mais dos brasileiros. Não, eles tiveram privilégios. Não tem cabimento eles terem privilégios em relação à Mega Sena. Os recursos ficam aqui no Brasil. Os recursos das bets, a grande maioria desses recursos acabam ficando lá no exterior, no mundo inteiro. Não tem cabimento isso. Agora, dicas de cinema, com o cineasta Maurício Viana. Olá, hoje, seguindo nossa tradição de recomendação de filmes, vou recomendar um filme eletrizante, chamado 127 Horas. Ele é um filme baseado em uma história real de Aaron Ralston, que é um alpinista que fica preso em um desfiladeiro em Utah. Para sobreviver, ele toma uma decisão extrema e comovente. Ele amputa parte do seu próprio braço. O filme retrata sua jornada, que é uma jornada angustiante, e a luta pela vida em condições extremas, né? O filme 127 Horas é uma experiência cinematográfica a todo momento muito intensa, que mergulha numa história extraordinária de sobrevivência desse alpinista chamado Aaron Ralston. Danny Boyle, ele é o diretor do filme, ele fez filmes muito interessantes em toda a sua carreira. Ele habilmente consegue guiar o público através de uma jornada emocional e física do Ralston, capturando a agonia e a esperança que definem sua luta pela vida. A atuação de James Franco, que faz o protagonista, é notável, transmitindo de uma forma bem convincente a gama de emoções que Ralston experimenta ao enfrentar sua situação desesperadora, complexa e extremamente difícil, que é ficar preso em um desfiladeiro no meio de um deserto, né? Ele cai numa fenda, entre as montanhas, e fica com o corpo preso, o braço preso nas pedras, e ele não tem muita água, não tem comida, então ele passa por uma situação sufocante, claustrofóbica, e o mais interessante é uma história real. Ele é baseado numa história real, e
ele faz poucas mudanças, romantizações, e ele é muito próximo da narrativa do que realmente aconteceu. É muito, muito interessante ver um filme assim. Então, a narrativa, ela apesar de ser centrada em um único local, o filme passa praticamente quase todo no buraco, na fenda. A atuação de James Franco é notável, transmitindo de forma convincente a gama de emoções que Ralston passa. A narrativa, embora centrada em um único local, é habilmente elaborada, mantendo a tensão e o interesse do espectador ao longo do filme. Visualmente, o filme é deslumbrante, é impressionante, ele se destaca a beleza do deserto e a brutalidade daquele ambiente em meio a rochas, pedras, fendas, o calor, né, desértico, aquela intensidade desse ambiente. A trilha sonora ela complementa perfeitamente toda essa atmosfera do filme, e ela se intensifica em alguns momentos em que a música, principalmente alguns efeitos sonoros, amplificam a angústia e até o sofrimento do personagem, até os momentos de intensa agonia, e esse som, ele amplia essa sensação. O filme não apenas conta a história de um evento extraordinário, mas também explora temas mais amplos, como a resiliência humana, a autossuficiência e a importância da vida, né? 127 horas é um testemunho poderoso da força do espírito humano diante de adversidades, né? Deixando uma marca duradoura para quem assiste. Vai ser inesquecível assistir esse filme. Ele é um filme sempre incrível e impacta todo mundo. Né? É um dos filmes que eu estou recomendando aqui, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de alguma coisa nele, né? É um filme extremamente interessante, assim, e vale a pena conferir. O filme está disponível, segundo o Google, na Star Plus, tá? Então, lá você consegue encontrar como 127 Horas, que é um filme dirigido por Danny Boyle e protagonizado por James Franco. Fica a minha recomendação. Valeu! Eu não entendo, eu não sei se vocês entendem isso, mas o governo prepara um conjunto de medidas para ajudar as companhias aéreas que amargam prejuízos e acumulam dívidas desde a pandemia de Covid-19, que aterrou aviões e reduziu as receitas do setor. O pacote em negociação com as empresas inclui abatimento de dívidas regulatórias, como tarifas aeroportuárias, renegociação de débitos tributários e uma linha de crédito via BNDES. Integrantes do governo tentam encaminhar as primeiras medidas já nas próximas semanas. Uma das medidas negociadas com as aéreas diz respeito a dívidas administrativas decorrentes, por exemplo, de tarifas que a gente falou, aeroportuárias. A Agência Nacional de Aviação, ANAC, e o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DCE, soma a dívida delas R$1 bilhão. O que está sendo estudado é abater esses valores da contrapartida do programa Voa Brasil, a ser lançado em fevereiro e que prevê passagens a R$200 em determinados trechos e para públicos escolhidos pelo governo, como aposentados do INSS que não viajaram nos últimos 12 meses. O que a gente vê é que, claro, elas estão numa crise, mas você tem que pagar a conta da crise. E esse preço de passagens aéreas, quem pode pagar hoje, fora a promoção, o preço de uma passagem aérea? Se você tiver uma emergência, é impossível você comprar uma passagem. As passagens estão superiores às passagens para o exterior. Por que eu tenho que pagar a conta das companhias aéreas
se elas nem ao menos nos dão um preço decente? Pense nisso. E uma conta que todos os brasileiros vão acabar pagando. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União informou que a União deixou de arrecadar cerca de 300 milhões de reais com um ato editado no governo Bolsonaro aos 45 minutos do segundo tempo, no final de 2023, totalmente eleitoral, esse ato editado, que ampliou a isenção de impostos sobre salários pagos a líderes religiosos como pastores evangélicos. O valor se refere a um estoque de dívidas que está sendo questionada administrativamente e juridicamente pelas instituições religiosas com base na norma. A informação consta no relatório sigiloso do TCU. Ainda de acordo com a Receita, os valores envolvidos que estão suspensos ou em cobrança somam um total de 300 milhões de reais, sendo que quase 285 milhões estão com a exigibilidade suspensa em função do texto. A auditoria do TCU recomenda ainda a abertura de uma sindicância contra o ex-secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, que foi quem assinou o ato durante a gestão de Jair Bolsonaro. É uma conta que não tem cabimento, né? O chefe desse órgão da Justiça, que era o Vieira Gomes, que foi quem assinou, foi o mesmo aquele que assinou o despacho que pedia que auditores do aeroporto de Guarulhos atendessem a um pedido do assessor do ex-presidente para entregar um conjunto de joias avaliados em cerca de 5 milhões de reais apreendido na alfândega. E agora, o que a gente reflete aqui? Quem paga a conta? Vão pagar a conta? Claro que não vão pagar a conta, vão criar alguma coisa no Congresso Nacional para evitar o pagamento dessa conta. Hoje, a bancada evangélica é extremamente forte no Congresso Nacional. Você não tenha dúvida que eles vão criar uma anistia para os pastores, e a partir de agora todo mundo começa a pagar mais uma alíquota bem pequenininha. É assim que eles vão resolver esse caso. Pobre Brasil, pobre dos brasileiros. E vamos às notinhas barulhentas. 60% no Brasil esperam uma melhora. A percepção de 78% da população é de que o país vai melhorar neste ano de maneira geral. Em relação à economia, o percentual cai para 60%, é o que mostra a pesquisa Global Advisor 2024 da Ipsos. E o lucro, vendas dos livros cai, mas o lucro foi de ainda 263 milhões de reais. As vendas de livros caíram 2,69% em relação aos dados de 2022. Então teve uma queda, mas teve um lucro também de 263 bilhões de reais. E a pesquisa da Febraban indica que o avanço do crédito em 2023 é liderado pelos recursos às famílias, com expansão esperada de 8,9%. A carteira para pessoas jurídicas deve registrar uma alta de 3,6%. Então, aí há as famílias, um crescimento, né, para o bolso aí dos bancos.
E uma das etapas da reforma administrativa fatiada do governo Lula, o concurso público nacional unificado, terá início hoje, lembre disso, quando serão abertas as inscrições para 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais. O chamado Enem dos concursos terá salários de até R$23 mil e um novo formato de avaliação. E olha só, de novo, o Conselho Nacional de Odontologia informa que existe 2.600 cirurgiões dentistas especializados em estética facial, o que inclui aplicação de botox e implantes para a famosa, aquela harmonização facial, que dá muitas pessoas acabam ficando com uma cara extremamente ridícula com a famosa harmonização facial. Embora represente menos de 1% do total de profissionais, esse contingente triplicou desde 2019, quando a modalidade foi incorporada à profissão. Esses dados são aí do Conselho Federal de Odontologia. E o departamento, uma boa notícia, intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, informa que 83,83% de 48 negociações de reajustes salariais referentes à data base de dezembro tiveram ganhos acima da inflação. O meu sindicato não teve, Ricardo, mas de qualquer forma isso é uma boa notícia para quem recebeu acima da inflação. Nós, radialistas, jornalistas, não recebemos acima da inflação, Ricardo. E as captações do mercado de capitais caíram 14,9% em 2023 em relação a 2022. E o incorrigível Conselho Federal de Medicina, um artigo muito interessante da Folha de São Paulo, do Hélio Schwartzman, que o Conselho, o órgão que colocou em sua página na internet uma enquete para aferir a opinião dos médicos sobre a vacinação contra a Covid em crianças, está dando o que falar. Várias organizações como a ASBPC, a Sociedade Brasileira de Imunizações, questionam a iniciativa que já virou objeto de ação judicial. É interessante essa posição aí do Conselho Federal de Medicina. Internacional. E os destaques no mundo, na imprensa. New York Times: Trump pede que Suprema Corte determine sua elegibilidade. Washington Post: Hunter Biden concorda em prestar depoimento na Câmara em 28 de fevereiro. É o filho, né, do Joe Biden, que está num super escândalo lá nos Estados Unidos. Wall Street Journal: mercados de dívidas aquecidos está reduzindo os custos de empréstimos. Uma boa notícia. Clarim: governo aceita alterações em pacote de reformas e negociação avança. É lá na Argentina com Milei. E o País: na Espanha, Feijóo se move para deslegitimar o Congresso e concentra no Senado sua ofensiva contra o governo. The Guardian: governo permitirá que cidadãos da União Europeia que perderam o prazo de residência permaneçam no Reino Unido. Financial Times: União Europeia contornará o veto do presidente da Polônia à liberação de milhões em financiamento. E saem dados de novembro.
o Banco Central divulga hoje a atividade econômica do Brasil em 2023 e o que todos estão esperando é a prévia do PIB. O Fórum de Davos, hoje os dois grandes focos são Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI. E o Milei, isso aí eu achei sensacional. Fato do presidente argentino em Davos, de pouco mais de 20 minutos, a fala dele em defesa do capitalismo foi remasterizada usando inteligência artificial. O discurso na montagem em vídeo usa uma voz criada em inteligência artificial e com o mesmo timbre de Milei, que parece estar falando em português. É um negócio, põe no Google ali, que você vai ficar impressionado. O Israel falou que das 24 estruturas de combate do Hamas, 17 foram totalmente destruídas. Moscou recusou a proposta dos Estados Unidos em relação à greve, à guerra da Ucrânia. Oppenheimer lidera a indicação no Oscar, e eu acho que vai ser o grande vencedor do Oscar, mas isso aí é assunto para a próxima semana do nosso querido Maurício Viana. Podcast Bichos Tagarelas. E você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, hoje sextou, né, dia 19 de janeiro de 2024. Só um resuminho do que passamos hoje aqui no Bichos Tagarelas. Os brasileiros gastaram 54 bilhões de reais em apostas online. É, isso aí, muito dinheiro, 54 bilhões de reais. E os desastres em 2023 causaram prejuízos de 250 bilhões de reais, bilhões de dólares, os desastres da natureza aí em 2023. E a operação da Polícia Federal contra mentores do 8 de janeiro, né, o fatídico dia triste da nossa história, da invasão do Congresso Nacional pelos delinquentes, atinge agora o primeiro alvo no Congresso Nacional, pois é, o deputado Jordi. Ontem teve problemas sérios aí com a Polícia Federal e foi arrolado seriamente no caso do 8 de janeiro, lá com a invasão do Congresso, pois é, o Jordi, deputado Jordi. E o governo prepara pacote de ajuda a companhias aéreas que estão em crise. E a Frente Evangélica vê ataque explícito do governo Lula em ato da Receita Federal. A Receita Federal que foi para cima, né, dos evangélicos aí que não pagam impostos. Por um decreto, né, do ex-presidente, muitos evangélicos não pagavam determinados impostos e a Receita Federal foi para cima. E agora eles estão esperneando. Isso me lembra, Fábio Marçal, quando a bancada evangélica, os evangélicos, como é que fala? Eles incentivavam, eles apoiavam, essa é a palavra, apoiavam a presidente Dilma Rousseff. Interessante, né? Essa bancada parece tão ligada a interesses escusos. Mas é isso, vamos lá, não vou repetir aqui tudo que foi falado no Bichos Tagarelas de hoje. Nós voltamos segunda-feira, um ótimo final de semana para todos vocês, nossos ouvintes e nossos parceiros aqui do Bichos Tagarelas. Até segunda, sextou, tchau, tchau. Sextou. E o Bichos Tagarelas desta sexta-feira está sendo encerrado. E nós gostaríamos de desejar um maravilhoso final de semana para todos vocês que nos ouvem, agradecer a sua audiência. Sem vocês, a gente não existe, não tenha dúvida disso. Agradecer também ao super correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, ao nosso cineasta Maurício Viana, ao Ricardo Egg, mestre em mídias sociais,
e reiterando a todos vocês que nos ouvem e fazem o programa. Maravilhoso final de semana para vocês. Sextou! Sextou! Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.